Fala, tropa! Voltamos e voltamos com tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Muita gente tem me questionado em relação ao questionário lá no portal para poder emitir o certificado. Ainda não está disponível porque o curso está em andamento, gente. Apesar da demora e tal, tem muita aula ainda para a gente gravar. Vou dar só um spoiler aqui rapidinho para vocês, olha só. Olha só o tanto de conteúdo. Beleza? Mas a gente agora vai voltar com força total. E eu pretendo gravar aí pelo menos umas 2 aulas ou 3 por semana, tá? Então, beleza. Olha só, hoje nós vamos falar sobre as condicionais. Muito simples, gente, de fazer, de trabalhar com as condicionais aqui no JavaScript, tá? Mais fácil do que beber água com sede, certo? Então, olha só. Nós temos if, else, else if e o velho switch, né? Com os casos. Então, vamos traduzir isso aqui. Então, a gente pode trabalhar com o if, ou seja, o se. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada país igual a Brasil. Vou criar mais uma variável chamada estado BA. Tranquilo. Então, para trabalhar com se, ou seja, com if, basta utilizar if e aqui a gente cria uma condição. Então, por exemplo, se o quê? Se país for igual, ou seja, a gente está comparando agora com Brasil, essa condição é verdadeira, tá? Então, entre chaves aqui, ó, a gente vai colocar alguma ação. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, console.log sou brasileiro. Abrindo o navegador, olha só, ele imprimiu aqui o sou brasileiro no nosso console, tá? Por que ele fez isso? Porque ele realizou essa ação aqui que corresponde a essa expressão do se. Então, se essa condição for verdadeira, se país for igual a Brasil, que país é igual a Brasil aqui, ele imprimiu para a gente o sou brasileiro, tá? Mas, se não for, temos o else. Se não, console.log, ele vai imprimir para a gente um sou gringo, tá? Então, país é igual ao Brasil, sou brasileiro. Se eu mudar aqui, ó, se eu colocar Canadá, sou gringo, tá? Só que o seguinte, gente, a gente pode adicionar também um else if para a gente criar uma outra expressão, porque até então a gente tem um se e um se não, tá? Mas a gente pode ter outras expressões. Por exemplo, nós temos o estado BA aqui, olha só. Antes do else, eu vou colocar aqui um else if. Beleza? Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, tá? E olha só, dentro desse else if, eu vou ver se o estado é igual a BA. Beleza? Bom, então se o estado for igual a BA, console.log sou baiano. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Atualizando, sou baiano. Então ele fez a verificação aqui no país, tá? Ele não atendeu essa condição aqui não foi verdadeira. E nesse else if aqui, como o estado é igual a Bahia, ele imprimiu um sou baiano. Beleza? Então você pode criar aqui diversas expressões, inclusive ifs dentro de outros ifs e assim por diante. Nós temos também o switch case, tá? Então vou comentar essa parte aqui. Espero que vocês estejam fazendo, viu, garotos? Os códigos não se aprende a programar só olhando, tá? Você tem que escrever também, beleza? Bom, o switch é muito simples, gente. Olha só, switch, e aqui a gente vai especificar qual variável a gente vai fazer essas comparações. Por exemplo, país, tá?
abre e fecha os chaves. E aqui dentro nós vamos trabalhar com os casos. Então, case, caso país seja igual a Brasil, dois pontos, e aqui uma ação, né? Console.log, colocar sim, Brasil, tá? E aqui nós precisamos dar um break para que ele ignore os outros casos. Case Canadá, dois pontos, console.log, opa, Canadá, break. Então, o que acontece? Se eu alterar agora o país para Canadá e atualizar o navegador, ele caiu aqui em Opa, Canadá, certo? Mas, se eu deixar Brasil novamente, ele sim Brasil. E se eu colocar um XXX, nem sei que país é esse, quero que vocês me digam aí no comentário o que é que significa XXX para vocês. Se eu atualizar, nada aconteceu. Por quê? Porque ele não encontrou o caso 1, não encontrou o caso 2, e a gente não definiu nenhum como default. Então, vamos definir aqui. Caso ele não encontre nenhum, a gente define um como... Caso ele não encontre nenhum, a gente define um como padrão, tá? Console.log e o velho break, certo? Atualizando aqui o navegador, padrão, tá? Bom, dúvidas que algumas pessoas podem ter. O uso desse break aqui é obrigatório? Sim, gente, é obrigatório, tá? Se a gente não utilizar esse break aqui, ele não vai parar a execução aqui dos casos quando uma condição dessa for verdadeira. Por exemplo, eu apaguei aqui, né, esse break, vou colocar aqui o Brasil novamente. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele imprimiu sim, Brasil, opa, Canadá, uma bagunça, né? Então, a gente precisa utilizar sim o break, tá? Tranquilidade então. Forte abraço, meu povo, até a próxima aula.